Portanto, minha gente, não haverá retomada sólida sem aumento expressivo da taxa de investimento que durante os anos de recessão despencou de 20% para 15% do PIB, a menor cifra em mais de 2 décadas. Eu fico com este assunto por aqui, na expectativa, na torcida, para que essa nova equipe econômica ponha novamente o Brasil nos trilhos. 6h10, meu querido Fábio Bernardo, seu boa noite aos ouvintes dos 60 Minutos. Fábio Bernardo. Boa noite, Rui, Paulo, Rebeca, Vanessa, Cauê, Lando. Boa noite, Paraíba. Agradecer a você que nos ouve de Cabedelo, a Cachoeira dos Índios. Muito obrigado pelo primeiro lugar no Ibope. Rui, queria tratar rapidamente 2 assuntos. Primeiro, um econômico, né? Uma notícia triste aqui para a capital paraibana, que aquele shopping o Lagoa Shopping, que foi inaugurado há menos de 2 anos, estará fechando as portas a partir de segunda-feira. A informação é que a proprietária do imóvel pediu aos organizadores do Lagoa Shopping o prédio de volta porque não está recebendo os aluguéis. Infelizmente, o empreendimento que foi inaugurado, que foi anunciado por muita pompa, menos de 2 anos depois fecha suas portas, e aí a gente imagina, mais gente desempregada, a situação se complicando mais ainda. Infelizmente a gente tem que noticiar essa informação. Já está em ordem lá? Só avisar, Rui, que o 60 Minutos também retransmitido nesse momento pela nossa fanpage, o Arapuã FM, no Facebook. Você já pode mandar sua interação, que a gente também vai interagir com você. E um outro assunto, Rui, é lamentar, inclusive a gente vai trazer mais informações acerca do assunto direto lá de Campina Grande, o nosso Márcio Rangel, essa tragédia lá na cidade de Baraúna, que ocorreu nessa noite, madrugada. A morte do ex-prefeito Alisson, né? Que foi confundido pelo pai, também ex-prefeito da cidade de Baraúna, Adilson, com um bandido e acabou assassinando o próprio filho. Não vou nem adentrar na tragédia, porque só para fechar os olhos e imaginar essa cena, dá para entender porque a cidade de Baraúna é uma consternação só. Aliás, a Paraíba vive uma consternação só, até porque tanto o filho que morreu quanto o pai são pessoas honradas, as melhores referências possíveis a gente tem de quem convivia com ambos. Mas, na verdade, o que suscitou nas últimas horas, sobretudo nas redes sociais, Cauê, foi o debate do armamento. Porque essa tragédia só ocorreu porque seu Adilson possuía um revólver em casa. E a gente está aí prestes a adentrar, a iniciar um novo ciclo de poder de governo no Brasil que defende o porte de arma em sua residência. E eu não estou aqui emitindo nenhuma opinião minha, se sou a favor ou contra, mas episódios, tragédias, fatos lamentáveis como esse que ocorreu hoje no interior da Paraíba, precisam ser colocados à mesa. A sociedade precisa discutir esse tema. Escutava hoje aqui no Arapuã Verdade, Gutenberg trazendo alguns relatos de pessoas que, após o episódio ocorrido em Baraúna, relataram que por pouco não tiraram a vida de outras pessoas por situações semelhantes. Alguém achava que estava sendo assaltado e era um filho que estava adentrando em casa. Alguém achava que estava sendo assaltado e era um morador do prédio que estava fazendo uma limpeza nos vidros. Ou seja, é preciso discutir mais a fundo, escutando especialistas, escutando quem realmente entende do assunto, essa questão do vamos dizer assim, da autorização para o porte de arma. Talvez não, com toda certeza, se o seu Adilson não tivesse portando uma arma de fogo em casa, essa tragédia teria sido evitada e hoje ele não teria que estar convivendo com essa dor
de ter que estar enterrando um filho morto por ele mesmo. Então, é um assunto que ganhou muita voltou à tona, sobretudo aqui na Paraíba, essa questão da ideia do presidente eleito Jair Bolsonaro de rever o Estatuto de Desarmamento para que as pessoas possam portar arma de fogo em casa. É um assunto que eu tenho certeza que vai continuar pautando as discussões aqui na Paraíba, Rui. Muito bem, são 6 horas e 15 minutos, 6:15. Você vai ligando aí, mandando um áudio no 8206-6060, e daqui a pouco a gente põe os ouvintes no ar. Vou trazer aqui só alguns assuntos nacionais para a gente pegar a opinião tanto de Paulo quanto de Fábio Bernardo em relação a alguns temas e esclarecendo o ouvinte sobre assuntos que interessam, que dizem respeito muito ao dia a dia. O que eu fiquei muito feliz, eu acho que vocês dois vão concordar comigo, é que a eleição passada serviu para o brasileiro, o paraibano não foi diferente, começar a prestar, Paulo, um pouco mais de atenção no cenário nacional, porque muitos dos assuntos que são todos os dias tratados pela imprensa nacional e aprovados pelos nossos deputados, nossos congressistas, nossos senadores, não são discutidos na nossa pauta do dia a dia, que ficava muito na pauta tupiniquim. Não sei se vocês concordavam comigo. Hoje os temas nacionais, eles são discutidos muito abertamente nas rodas locais, porque eles são assuntos que nos interessam majoritariamente. Vamos aqui a alguns deles. O primeiro assunto que eu gostaria de trazer é que o presidente, os senadores estão se mobilizando, atenção para essa notícia, estão se mobilizando para votar na próxima, aliás, para votar hoje, a questão da ficha limpa, não é? Tinha uma mobilização para votar hoje. Um projeto que enfraquece a lei da ficha limpa. Exatamente, permitindo que políticos condenados antes que a norma entrasse em vigor em 2010 disputem eleições. Isso é um absurdo. Juristas dizem que a medida é inconstitucional, a aplicação de sanções previstas na lei para casos reais antigos foi reiterada pelo Supremo Tribunal Federal várias vezes nos últimos anos, mas a classe política insiste em colocar esse jabuti em cima da árvore, minha gente. Absurdo sob todos os aspectos. Primeiro, você não teve essa mudança, esse projeto, quando a lei da ficha limpa foi aprovada. Ele nem foi aprovado junto com a lei da ficha limpa e não foi sugerido logo depois. Aí agora que a lei da ficha limpa tem barrado peixes graúdos, pessoas que são condenadas pela justiça antes ou depois da aprovação da lei, aí agora vem com essa história única e exclusivamente para beneficiar pessoas que continuam ferindo as leis e a Constituição do nosso país. É o que eu penso sobre esse assunto. Sua opinião, Fábio? Mesma coisa. Aliás, eu escutei hoje, não sei se é fake news, que já há gente se movimentando, Rui, para encontrar uma forma de mexer na lei para que ex-presidentes da República do Brasil, em caso de algum tipo de condenação, eles não vão para a cadeia e cumpram a pena em casa. Ou seja, no Brasil, que nós vivemos uma verdadeira insegurança jurídica, onde se modifica as leis a toque de caixa, para mim não é surpresa alguma, mais essa de uma lei tão festejada, aliás, que começou de forma popular, uma lei de popular. Para mim, com esses congressistas que a gente tem aí e com os que estão para vir, meu amigo, eu não duvido de nada, viu, Rui? Pois é. A outra informação é que o presidente eleito Jair Bolsonaro acenou para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assim que se tornou evidente a falta de empenho de sua equipe, no caso da equipe de Rodrigo Maia, para estabelecer, aliás, a equipe de Bolsonaro. Assim que se tornou evidente a falta de empenho da equipe de Bolsonaro para estabelecer diálogos com os líderes do Congresso. Não sei se vocês viram que no fim de semana, sem muita explicação, Bolsonaro cancelou o encontro que havia agendado com os presidentes da Câmara e do Senado. Vocês viram isso no fim de semana? Ele inclusive disse ontem, eu estava assistindo, acho que no Jornal Nacional, foi na Globo News, que havia sido uma falha na agenda, um erro na agenda de ambos, dele e dos presidentes,
mas que esse encontro iria acontecer o quanto antes. Agora, é fato que muitas das pessoas que foram eleitas e que são próximas ao presidente Jair Bolsonaro foram eleitas sem o menor, como é que eu posso dizer, Rui? Trato. O menor trato, a menor experiência com a questão pública e com a grande política, que é a política que é feita no Congresso Nacional. Isso a gente não pode negar. O que vai acontecer, minha gente? Maia vai convencer Bolsonaro, ou melhor, quer convencer Bolsonaro, de que sua reeleição como presidente da Câmara no próximo ano é a melhor opção para o novo governo. Para aliados de Maia, sua maior dificuldade será vencer desconfianças dos filhos do presidente eleito, ou seja, os filhos de Bolsonaro estão colocando melé aí no estão falando muita besteira, subiu muito a bola, tá bom de dar uma baixadinha também. E aí Rodrigo Maia mandou dizer, tudo bem, o presidente não quer conversa aqui, a gente também não vai fazer nada. E aí Bolsonaro recuou e já marcou amanhã um café da manhã para rezar na cartilha de Rodrigo Maia. Aliás, quem foi muito mais incisivo do que Rodrigo Maia, embora com menos poder, porque não foi reeleito, foi o presidente do Senado, o Nilson Oliveira, que disse, Bolsonaro manda lá, aqui manda eu. Eu não vou aceitar Paulo Guedes está dizendo que vai dar prensa em parlamentar, ele cuida de lá, porque enquanto eu for presidente, as coisas têm que andar do jeito que eu quero. Qual foi o parlamentar eleito da confiança de Bolsonaro que tem metade da experiência que ele tem no Congresso e do trato que ele tem? Ninguém. Nenhum. Então realmente já está sofrendo por conta justamente da falta de experiência, principalmente no trato com os parlamentares. E aí é o seguinte, nós vimos esse filme com Dilma. Dilma não tinha liderança pessoal, ela causava indisposição permanentemente com o Congresso e deu no que deu. Bolsonaro não pode enveredar pelo mesmo caminho da Dilma, porque a gente já sabe esse filme antes. Qual tem sido a vantagem dele? É que ele tem mudado de ideia rápido. O ruim é perder pulso, o Congresso achar que toda vez que pressionar, ele pode recuar. Aliás, Bolsonaro tem experiência, não é à toa que já está lá há mais de 2 décadas como deputado federal. A propósito disso, não sei se está nos seus destaques, houve 2 recusos hoje do Bolsonaro. Sim. Um, Ministério do Trabalho, não é isso? Voltou atrás, mesmo Rui sendo contra, Rui queria que acabasse com o Ministério do Trabalho. Agora ele não deixou claro no que eu vi se o Ministério vai continuar ou se as atribuições vão continuar com força do Ministério. Eu escutei uma entrevista dele na Globo News há pouco, ele dizendo que o Ministério não deixa, vai continuar tendo status, o trabalho continuar tendo status de ministério e serão agregadas outras atividades. Entendi. Então deve ser, por exemplo, Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Estou dando só chutando aqui. Eu acho que aí eu até concordo. O que eu discordo é ter um ministério para as funções que hoje o Ministério do Trabalho tem. Mas Rui, um país que está com 13 milhões de desempregados, ajeita o ministério. Você não pode tirar aquela condição, você tem que aparelhar o ministério. Se do passado estava ruim, tem que aparelhar o ministério para que ele contribua para tirar o país desse buraco. Não, mas eu sou contra, porque, Fábio, a questão é a seguinte, é de matriz. Na década de 30, quando o Ministério do Trabalho foi criado, se gerava emprego, às vezes, com canetadas. Hoje, o Ministério do Trabalho não consegue gerar emprego com canetada. Quem gera emprego é a indústria, quem gera emprego é o Congresso, quem gera emprego é a iniciativa privada através da prestação de serviços. Quem pode qualificar a mão de... Já pensou, por exemplo... E essas pessoas, e essas empresas, esses segmentos, eles mesmos qualificam, muitas vezes na prática, os seus funcionários. O Ministério do Trabalho, ele perdeu aquela função do passado. Agora, se as funções poucas que restam para o Ministério do Trabalho tiver nele agregado, por exemplo, a Previdência, o Ministério da Previdência, aí eu acho que é plausível. Agora, ter um ministério apenas para fazer o que o Ministério do Trabalho vem fazendo hoje, e aí é o seguinte, até eu critico, mas veja, o que é que ele poderia fazer hoje que o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços não poderia fazer em termos de qualificação? Fiscalizar, certo? Mas a fiscalização pode ser feita com a Secretaria Especial, não precisa de um ministro com um avião da FAB, com um ministro adjunto, com um bando de Aspone
para fazer isso no Rapaz, Brasil. é porque vocês querem... O problema não tá no ministério, tá na funcionabilidade do ministério. Não, mas digamos que esse ministério fosse o pipoco do trovão. Aí você com vê, a tudo indústria de e o comércio. tecnologia. É um desperdício. Aí quem vai fiscalizar o trabalho escravo no Brasil? Mas precisa de um ministério. Meu amigo, por que tem que tirar um ministério? Aí eu vou voltar de novo. Precisa do ministério para tomar conta da segurança do presidente? Por que não cria uma assessoria lá? Não, eu não sei, porque aí a Por que questão... não cria uma assessoria? Não, aí Aliás, envolve segurança nacional. Aliás, ontem, 6 milhões, né? Licitação, estão fazendo aí para comprar os carros blindados. novos carros, carros blindados. Pra Não, mas aí eu não me meto, sabe, Não. Fábio? Porque, por exemplo, É porque é você mais fácil imagina... só tirar do Não, trabalhador. é mais fácil tirar do Me trabalhador. desculpe, é o seguinte, você imagina um gabinete de segurança institucional Não, deixa só um exemplo. dirigido por um cara que não tem força nenhuma. Nem o ministro atende Eu ele. dei só um exemplo. Certo. Dei só um exemplo. Aliás, parabenizar o presidente Jair Bolsonaro pela iniciativa de voltar atrás, de recuar da ideia de tirar o ensino superior do Ministério da Educação. Ele queria colocar lá na ciência e tecnologia. Eu acho que foi um acerto. Já voltou atrás, então Foi um parabéns acerto. ao presidente. Foi um acerto. Como na minha concepção ele está certíssimo em não tirar o ministério, tirar o status de E eu Ministério acho o do seguinte, Trabalho. muita gente tá falando, que Bolsonaro tá falando, tá recuando, tá falando, tá voltando atrás. A hora de errar é essa. Agora tá certo. Até 1º de janeiro. Depois de 1º de janeiro, ele tem que entrar com o time montado, com aquilo que ele pensa pro Brasil nos próximos 4 anos e pôr em prática e não tá voltando atrás. A hora de voltar atrás é essa. E é melhor você voltar atrás de algo que você vê que não dá certo do que dar uma de João sem braço e ir com aquela ideia fixa até o final. Quero outra opinião de vocês agora. Vou mudar o assunto. Líderes, essa aqui é quente o assunto. Líderes de movimentos sociais estão estudando medidas judiciais para tentar conter o avanço do projeto que endurece a lei antiterrorismo no Congresso. Isso. A ideia é questionar a constitucionalidade da proposta. Tem alvo certo, apontado como prioridade por Bolsonaro desde a campanha eleitoral. O projeto caracteriza como terrorismo atos com motivação política, ideológica ou social que põem em risco a liberdade individual, o que incluiria ocupação de terra e imóveis. O que é isso na prática? Quer pegar o MST? Quer pegar o MST? Os sem-tetos. Quer pegar os sem-tetos? A FUNAI, quando invade ali mais menos. O pessoal dos índios que quer invade pegar a FUNAI, menos a FUNAI. Fábio disse bem, quer pegar o MST, quer pegar o MS não sei o que trará, que tem MSTU, MS não sei o que e tal. É movimento sem terra e movimento sem teto. E quer pegar também um movimento que surgiu na reta final da eleição, que é, se você tem uma casa e não está usando, os caras estão pulando o muro lá e ocupando. E aí, é um movimento sem teto. Né? Que faz isso. Movimento sem teto. E tem um outro movimento também. E aí é o seguinte, o João Dória em São Paulo também está apresentando, alguém lá dele apresentando um projeto para proibir que a Avenida Paulista seja utilizada para manifestação pública sem prévia autorização das autoridades. Fechem esse país, meu amigo. Querem tirar até isso, a liberdade da população se manifestar numa via pública. Desde que não, se a população pedir às autoridades para deixar o trânsito em ordem, não sei o que, é permitido. Eu sei que estamos vivendo uma época de conservadorismo. Se invadir, se fechar, por exemplo, qual é a justificativa de João Dória? Fechar a Paulista é fechar o acesso de 23 hospitais. Aí a pergunta é, você é a favor? Geralmente as últimas manifestações da Paulista têm acontecido aos domingos, né? Desde a parada gay até manifestações político-partidárias. Não, né? se você observar, a Paulista tem sido fechada praticamente todos os dias. É isso que eu ouvi em entrevistas de João Dória. Praticamente todos os dias. João Dória tem que ter cuidado de colocar esses 23 hospitais para funcionar direito, Rui. Quem tá colocando esse negócio na cabeça de Bolsonaro, se é na cabeça dele, tem que criar uma lei antiterrorista para enquadrar quem explode a agência bancária, que deixa uma população de uma cidade todinha aterrorizada. Isso é verdade. Que ninguém faz nada. Não tem terrorismo. Nem Bolsonaro, hoje, como deputado federal, fez nada. Nenhum deputado propõe um negócio desse, aí quer criminalizar o movimento sem terra, quer criminalizar o movimento sem teto.
Que conservadorismo é esse que a gente vive? Se quem cometer excesso tem que ser punido nos rigores da lei. Agora, criar uma lei para o cara ser enquadrado como terrorista é quem é bandidos que explodem agências bancárias, já aterrorizam as populações por aí, pela Paraíba afora, pelo Brasil afora. Você concorda, Paulo? Nesse comparativo que Fábio fez, eu concordo, porque se você levar em consideração o que é terrorismo, esses bandidos que saem explodindo caixas eletrônicos dentro de empresas privadas, dentro de bancos públicos e privados, dentro de shoppings, é muito mais, nem se compara com manifestantes que ocupam prédios, muitas das vezes, né, na sua maioria de forma pacífica, né, ocupa os prédios, mas não machuca os funcionários, não depreda os prédios públicos. Acho que pode ter aí um certo exagero, viu? Agora é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta pro meu amigo Fábio Bernardo. Eita, lá vem, viu, Fábio? Segura. Você ainda tem aquela casa lá Tenho. como é o nome? Praia Bela. Em Praia Bela? Sim, tem. E se você chegasse domingo para passar o seu fim de semana e chegasse lá um desses movimentos sem teto, invadissem sua casa? Acionaria a polícia e tiraria. Agora, você já imaginou? Você acha que você não merece ter a casa que você trabalhou, que você comprou e tal? Você acha que merece um sujeito invadir a sua casa e você ter que chamar a polícia para tirá-lo? Eu só não acho que eles são terroristas. E você acha que são bandidos? Qual né? é o nome para isso? Não, eu acho que eles são bandidos. Agora, por exemplo, você acha justo meia dúzia de latifundiários nesse país possuir um monte de terra improdutiva e um monte de gente querendo trabalhar sem ter onde trabalhar? Não, isso é outra pergunta. Eu tô falando da casa. A mesma coisa. Tô falando da casa. Obviamente, se alguém invadir um patrimônio seu, você vai chamar quem é a polícia. Agora, eu vou taxar um movimento sem terra, o movimento sem teto de terrorista, quando a gente sabe que terror é muito pior é que esses bandidos fazem nesse país? Eu acho uma excrescência. É um exagero. Eu acho um exagero. A minha opinião é a seguinte: eu acho que o direito de liberdade ele precisa existir. Agora, o MST, esse MS da vida aí, todos eles erraram na dose. Fecharam ruas e avenidas, queimaram casas, pneus, ganharam da mesma forma que o PT ganhou a antipatia de grande parte do povo brasileiro. Esses movimentos também passaram do ponto. E aí, a agenda conservadora que está em voga no país acabou, digamos, invertendo a moeda. Faz parte desse processo que nós estamos acompanhando vamos chamar, que a gente vem dizendo, os extremos. Né? Acho que se o MST tivesse continuado a fazer os seus protestos, respeitando o direito de quem, por exemplo, vai trabalhar, e não fez, por exemplo, fecharam a Epitácio Pessoa durante muitos dias, muitas pessoas e tal, atrapalhou a vida de muita gente. Isso ganha antipatia da opinião pública. Eu não sou a favor de radicalismo, nem de um lado nem de outro. Eu acho que isso precisa ser tirado uma lição. Bom senso. Não precisaria nem da lei antiterrorismo se efetivamente prender quem obstrui uma rua sem ter comunicado previamente o protesto. Eu poderia resolver essa situação. Tem que prender, Rui, é político ladrão, bandido, que esse pessoal fez muito mais mal ao país do que o MST, por exemplo. E eles não mexem neles, pelo contrário, a gente tá vendo aí querer flexibilizar a lei da ficha limpa. Mas, Fábio, eu queria só ponderar. Que esses caras. Tem muito preso político, bandido aí. Sim, quem? Muito político preso. Tem 10, 15, Rui. Não, no Brasil? Tem quantos? Não, 10, 15 deve ter só de um ministério. Tem quantos? Tem muitos. Tem quantos? Eu acho que a gente tem uns 300 presos no Brasil. A gente tá vendo aí um movimento aí. Não tem, Paulo? A gente tá vendo um movimento para tornar Michel Temer embaixador. Só no Rio de Janeiro, 12 deputados foram presos num dia só. Que eu acho que o Fábio tá contando com aqueles realmente que mandavam no país. Não, mas tem muita gente presa. Mas tem muita gente presa. Vai aqui no interior da Paraíba, vai aqui. E nós não podemos deixar com que retrocessos como esse eu acho que só do alto escalão aí você tem uns 30 nessa faixa. Melhorou. Mas tem agora, o cara que fechou uma rua sem autorização, eu não vi um preso até hoje no país. Mas, Rui, você quer tirar o direito das pessoas se manifestarem, Rui? Não. Rui, eu quero que elas se manifestem. Agora, que respeitem o direito de vir. Por exemplo,
Proteste na Praça dos Três Poderes. Eu condeno os exageros. Mas fechar Epitácio. Eu condeno os fechar exageros. Fechar a BR-230 como o MST fecha toda hora. Se não fechar uma agência bancária dessa, um INCA vai resolver? Alguém vai escutar? Não, aí é diferente. Mexer com banqueiro, eu tô dizendo mexer com o povo pobre. Quantas vezes uma ambulância deixou de salvar uma vida porque o MST não deixou passar? Os exageros têm que ser combatidos. Deveria, por exemplo, acho que essa gente deveria ter ido presa pra cadeia também, sabe, para poder respeitar o direito de ir e vir. Agora, eu repito, não sou favorável à criminalização dessa forma. Agora, que tá errado, porque no Brasil é mais fácil criminalizar pobre, é mais fácil criminalizar quem não tem casa para morar, que não tem teto, certo? Que não tem terra para plantar. Se tem bandidos, que se fiscalize, que vá lá, que prenda. Agora, querer criminalizar um movimento de pessoas que realmente trabalham, meu irmão, vai em determinados assentamentos aí, que você vai ver que muita coisa que você come na sua casa, que eu como na minha casa, vem desse pessoal, rapaz. Verdade. Eu acho o seguinte: vem desse pessoal. Existe exageros no MST, no MTST? Existe, claro que existe. Agora, uma lei para equipará-los a terroristas, eu acho também um pouco de exagero. Mas isso é fruto, sabe de quê? Do extremismo que o MST pregou no país. Invadir, me desculpe, mas invadir uma casa de alguém é terrorismo, gente. Não é banditismo, não. É terrorismo. É terrorismo. Eu acho invadir a casa de alguém é terrorismo. Enquanto isso, ninguém fala, por exemplo, de tornar crime terrorismo quem comete esse terror nas agências bancárias, né? Ninguém escuta ninguém falar nisso. Mas veja só. Ninguém escuta falar nisso. Veja só, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Falar nisso. É preciso fazer a mesma coisa com a agência bancária. Por que não fazem, Rui? Porque nunca fizeram. Aí é mais fácil agora, de uma hora para outra, nessa onda conservadorismo que vive o Brasil. Ah, não, vamos pegar a MST e transformar em terror. Não, sabe por que não fizeram, Fábio? Que quando invade o banco, explode, a opinião pública, no fundo, a opinião pública tem raiva dos bancos e, de certa forma, fecha os olhos. Não, mas nas cidades onde o terror toma conta. Fecha os olhos. Não é? Agora, nessa história do MST, o MST fechou vias de muitos pobres. E os pobres passaram também a não gostar do tipo de protesto que se fez ao longo desses últimos anos no país. Rui, Fábio, paradinha, 6h37. Antes da gente colocar os ouvintes, só dizer um recado para você, meu amigo, minha amiga, que já sabe onde encontrar o melhor para sua casa, não é mesmo? No Lojão Rio do Peixe você encontra as melhores condições, é claro. Lá você também encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço, prazo e promoção? Perca tempo não. Vá para o Lojão Rio do Peixe, presente em toda a Paraíba. Prazer em realizar seus sonhos. Primeiro lugar no Ibope. 60 minutos. Olha, antes de ir pro intervalo, Fábio, registra aí o pessoal que tá na live aí acompanhando os 60 minutos. Vamos lá, Rui. Júnior Vita, meu amigo Francisco Medeiros, Adriano Soares, lá no Colônia do Sul, Edvando Santos, tá mandando um abraço para toda a equipe. Também está aqui nos vendo Inácio Guimarães, deputado estadual Evásio Bezerra, Mário Gomes Filho, Gilvan Clementino, Gilvan que está em Santa Cruz de Capibaribe, ele está na escuta lá de Santa Cruz de Capibaribe. Também para a Fátima Ventura, Elísio Franco, enfim, é muita gente nos vendo. O José Jonas está dizendo: Rui Dantas, sou seu fã, mas você falou coisa que você não sabe. Onde você viu uma ambulância ficar parada em protesto, são liberadas a ambulância, a viatura, pelo amor de Deus. A ambulância, faça isso, me entender. A ambulância, José Jonas, um abraço para você. A ambulância, ela é liberada quando ela chega na ponta do protesto, ali onde tem a barricada. Mas até chegar lá perde muito tempo, né? No trânsito parado. Não, eu já vi mesmo na televisão, a ambulância tocar o paciente e mandar de volta, porque não consegue passar. Justamente. Eles não fazem uma gestão. Não chega até o local, não deixa uma faixa, por exemplo, livre para as ambulâncias passarem. Claro que quando chega lá, eles deixam passar. Agora até chegar lá, meu amigo, perde tempo com força. Vai lá, Fábio. Não, vamos lá pro nosso intervalo, daqui a pouco entra mais informação. Depois tem mais ouvintes no 8206. Aliás, nós não colocamos nenhum, Fábio. Tá pipocando aí, né? Daqui a pouco a gente coloca também. Vamos lá.
enviado, acabou o intervalo. Aqui é como se fosse programa gravado, né? Não precisa, bota o break depois. Voltamos, põe o ouvinte na linha aí. Gostei, obrigado, Tigrão. 8206-6060 pra você falar conosco. Tem muita gente aí pipocando de ligações. Toca fogo, Fabão. Boa noite, Rui. Boa noite, Paulinho. O trânsito sentido João Pessoa Cabedelo tá totalmente travado, viu? A fila tá aqui, já chegando aqui no viaduto São Rizal. Tá totalmente travado. Isso do lado que desce João Pessoa Cabedelo. Mais uma, Rui. Toca fogo. Boa noite, Rui Dantas. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Fabão. Boa noite a todos da bancada e a todos que ouvintes dos 60 minutos. Aqui é Júlio Serra do Gásia. E nesse momento eu discordo de Fabão pelo seguinte: infelizmente, como você iniciou o programa, foi um acidente. E acidentes acontecem. Agora, quando o cidadão não tem uma arma em casa e se realmente fosse um bandido, e aí? O que é que acontece aí diariamente? Infelizmente foi um acidente, mas não quer dizer se qualquer pessoa que tiver uma arma em casa vai matar a sua família, não. A gente também tem que olhar por um outro lado. A sua ideia, assim, a priori foi muito boa, porque realmente o sentimento por um acontecimento, um acidente com o pai e com o filho, mas infelizmente no final você deixou a desejar. Boa noite, Júlio Serra do Gás. Obrigado, Júlio. Obrigado pela sua opinião. Outra coisa que eu não sei, Fábio, só rapidinho, se a arma era registrada e se ele tinha a posse da arma, né? Tem que ver isso também, né? Vamos lá. Boa noite, 60 minutos. Aqui é o Hugo dos Bancários. Trânsito quase que parado aqui na BR-230, sentido Cabedelo, logo após o viaduto do Cristo. Pouco antes da Unip até aqui, pelo menos a entrada dos bancários. Obrigado, meu amigo, pelas informações de trânsito. Tem mais, Fábio Bernardo? Boa noite, Rui Dantas, Fabão, Paulo Neto, todos os ouvintes da Arapuã e dos 60 minutos. Aqui é Edmilson de Patos. Meus aplausos hoje vai para o governador Ricardo Coutinho, que no fim de um mandato de 8 anos ainda está inaugurando obra. Digo isso porque tive a oportunidade hoje de conhecer as instalações da cidade madura aqui em Patos, que será entregue em breve. Fiquei impressionado com a estrutura. Exemplo para Paraíba, o Brasil e o mundo. Parabéns, Ricardo. Você foi o governador de todos os paraibanos. Uma boa noite a todos. Obrigado, Edmilson. Obrigado à nossa grande audiência em Patos. E vamos a mais uma, porque a gente tem muitas informações, né? Um registro. Acho que o governador Ricardo Coutinho virou, assim, um fenômeno em Patos, né? Pela votação que João Azevedo teve e pelas obras que ele conseguiu fazer lá em Patos. Entre elas, registro o Hospital do Bem. Hospital do Câncer, né? O Hospital do Câncer. E aí, você imagina, quantas, a gente falava aqui em ambulância agora há pouco, quantas ambulâncias não vinham para João Pessoa e Campina Grande, trazendo pessoal para fazer tratamento oncológico. Agora, fica lá em Patos. É um benefício que só quem está me ouvindo agora naquela região sabe disso. Eu passei outro dia em Patos, parei no posto de combustível, uma pessoa me reconheceu e me trouxe essa informação. Um cara de uma ambulância de São Bento vinha para Patos e não mais para Campina, para o hospital que ele me dizia é o Hospital Pedro I, lá em Campina. Aí agora vai para Patos. Um abração bem grande para a cidade de Patos. 6h43. Olha, vamos trazer essa informação triste aí do ex-prefeito de Baraúna, Adilson Azevedo, que confirmou em depoimento à polícia que matou o filho, que também foi prefeito do município, por confundi-lo com um bandido. Quem conta agora os detalhes dessa tragédia é o repórter Márcio Rangel, lá da Arapuã FM em Campina Grande. Boa noite, Márcio. Boa noite, Rui. Boa noite a todos. Pois é, essa tragédia foi no município de Baraúna na noite de ontem e o ex-prefeito Adilson Azevedo, do MDB, foi responsável pelo tiro que tirou a vida do próprio filho, o também ex-prefeito de Baraúna, Alisson Azevedo. Nós conversamos hoje à tarde com o delegado Jorge Almeida, que foi o responsável por ouvir o Adilson Azevedo, e ele contou exatamente isso, que atirou no filho sem saber, achava que a casa estava sendo invadida, porque o imóvel dele já foi alvo de bandidos várias vezes. Vamos ouvir o que disse o delegado. Em suas declarações, ele consignou, ele esclareceu
que por volta das 19h30 resolveu ir deitar. Sua esposa ficou preparando a refeição no dia seguinte, utilizando para tanto uma panela de pressão. Ela também adormeceu, deixou a panela no fogo e dali gerou um fumaceiro muito grande no interior do imóvel. O filho de Adilson, o senhor Alisson Azevedo, aqui vítima, observando aquele fumaceiro saindo do interior da residência do pai, forçou a porta, fazendo com que o Adeilson, seu genitor, acordasse, e acordando meio sonolento, viu alguém empurrando a porta, forçando a entrada, e como ele já tinha sido assaltado outras vezes, entendeu que tratava-se de mais um assalto. O ex-prefeito de Baraúna ainda foi socorrido para o hospital de Picuí, mas não resistiu e morreu. O velório acontece na cidade de Baraúna desde as primeiras horas desta tarde, e o sepultamento do ex-prefeito está programado para amanhã às 5 da tarde. Por conta disso, o atual prefeito da cidade de Baraúna, o Sóstenes Dantas, que era aliado de Alisson, inclusive sucessor dele, decretou luto oficial no município por 3 dias. Eu volto com vocês, Rui. Obrigado, Márcio. Obrigado pela participação, pela audiência. Infelizmente, o extremismo que a gente citava agora há pouco tomou conta do Brasil, e a violência é tão grande que muita gente defende o porte de arma, mesmo que em casa. Em países civilizados, esse discurso, essa tese não prosperaria. Aí você vai dizer, mas os Estados Unidos não são civilizados? Não é? Mas observe lá quanta gente morre por ano exatamente porque tem uma arma ali naquela ocasião. Quantas tragédias em escolas, quantas crianças assassinadas. Por que os Estados Unidos mantêm o porte de armas para essas pessoas? Por conta da indústria bélica, né, que faz com que os Estados Unidos, que fez ao longo dos anos com que os Estados Unidos se transformassem numa verdadeira potência econômica mundial. Basta olhar quem eram os Estados Unidos até a década de 40. Da década de 40, pós-Segunda Guerra para cá, aí a gente conhece na história o que representou a indústria bélica americana para a economia daquele país. Então, diferentemente do Brasil, que defende o armamento por conta da violência, né, os Estados Unidos defendem o armamento por conta da economia. Então, por isso que eu recomendo. A gente precisa ler, a gente precisa entender o contexto das coisas para não estar dizendo bobagem, para não estar falando do que não sabe. E aí eu compreendo muito alguém que diz assim, mas Rui, eu preciso ter uma arma aqui na minha fazenda, aqui na minha propriedade, aqui na zona rural, porque eu não tenho ninguém. Eu compreendo a situação dessa pessoa, e compreendo porque que ela foi para a rua pedir voto para Bolsonaro, porque que Bolsonaro até abraçou essa causa e tal. Agora, isso não é a solução, porque é óbvio que quem tem uma arma, ele para defesa ali, dificilmente sabe manuseá-la num momento de aflição. E eu, sinceramente, morro de medo e peço a Papai do Céu todo dia iluminação para Bolsonaro, para os congressistas, para os defensores dessa causa. Ô Rui, mas você não acha que liberando o porte de arma, como nos Estados Unidos, o governo teria um mapeamento de onde estavam essas armas e quem eram os proprietários, diferentemente de hoje, onde o bandido sabe onde comprar a arma e a polícia não sabe quem tem a arma? Não, por isso que eu compreendo isso. Eu acho até que muita gente armada dentro de casa, o bandido vai atuar menos ali. Sim. Porque bandido não gosta de coisa fácil. Aliás, de coisa difícil. O bandido gosta de coisa fácil. Se você observar numa casa distante, se você tem duas casas assim, num bairro
distante. Uma casa tem cerca elétrica e a outra não tem. Ele vai ainda que não tem. O bandido vai ainda que não tem. Ele gosta da coisa mesmo fácil. Mesmo que a outra aparente ter coisas de mais valor. Exatamente. Ele gosta de facilidade. É óbvio que se ele souber que tem um sujeito ali armado, ele dificilmente vai assaltar. Ele vai buscar a casa de alguém que está desarmado. Mas eu repito, nós não temos cultura para isso. O que seria bom? A gente tem mecanismo para botar na cadeia, apodrecer o bandido que está armado. Fazer com que a arma não chegue para o bandido. Agora, por outro lado, aí nós temos o discurso politicamente correto que impede disso ser feito. Quando alguém diz assim, olha, se o bandido está armado com a metralhadora, ele pode ser eliminado, aí o povo diz, não pode, isso é um crime, não sei o quê, ou seja, fica difícil para qualquer ser humano ser presidente da República, porque se de um lado não pode armar a população, e eu acho que não pode, por outro não pode desarmar o bandido, porque vem um monte de ONG dizer, coitadinho, tá com aquela metralhadora ali, não pode estar com a metralhadora na rua não, tem que a polícia ir conversar com ele. Eu acho que também não é assim. Só queria trazer Maria Beltrão, se a pessoa estiver com a metralhadora na rua e não estiver fazendo rapaz, aquela ali foi engraçada. Gente, não se resolve nunca o problema. Se a pessoa estiver assim com a metralhadora, mas olha, ela não põe em risco ninguém, a vida de ninguém. Ela só tá com a metralhadora na rua. Eu só queria colocar um detalhe para quem faz essa comparação, que lá nos Estados Unidos se tem lei. Lá nos Estados Unidos se tem pena de morte em alguns estados. Lá nos Estados Unidos tem prisão perpétua. Tem educação na base. Tem educação na base. Num país onde o cara comete um crime e não passa nenhum ano na prisão, aí, neguinho, vai ser uma carnificina, meu irmão. É verdade. Talvez esse seria o primeiro ponto. Investir na educação e endurecer as leis. Aí eu concordo. E acho que o presidente eleito tem poder para isso. Já que ele tem uma aprovação da população, foi bem eleito, ele pode ter uma influência muito grande no Congresso para começar, pelo menos, endurecendo a pena aqui no Brasil. Tem os ouvintes aí? Ouvintes? Tem sim. Agora, Rui, só queria que Paulo trouxesse essa informação sobre a maconha na UFPB. De novo, né? A Universidade Federal da Paraíba poderá cultivar maconha. Mas atenção, né? Não é maconha para uso. É o quê? Pra você ficar chapadão, não. É para produzir um medicamento como padrão farmacêutico, Rui. O convênio deverá ser celebrado entre o Laboratório Industrial Farmacêutico da Paraíba e a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e aguardam a autorização da direção da UFPB. Quando a Rebeca botou aqui nota maconha, o UFPB disse de novo, mas aí sim, aqui eu concordo. Ou seja, o cara que for cultivar essas plantações lá só vai poder utilizar para medicamento. Aqui não na pode Praça da Alegria não, na Praça da Alegria não. Não pode pegar nem um pouquinho. Isso aí vai ser E que bacana, né, que a UFPB esteja sendo pioneiro nisso. Só tem um medo que já daqui a, como a gente tá nessa onda conservadora, apareça aí mais um conservador aí e tal, e queira que isso não possa acontecer. Aí fica complicado. Toca o barco aí. Boa noite, aqui quem fala é Tiago Gomes. Tiago do Dindim de Alagoa Grande, a respeito do caso da morte do filho do prefeito. Será que ele não estava preparado para portar uma arma em casa? Tem que relatar sobre isso, né? Essa é a minha opinião. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Tem mais um. Boa noite a todos os 60 segundos. A reforma da Previdência tem que começar pelos altos escalões. Viúva de militares, viúva de ex-governador, pensão para ex-governador, ex-presidente, regalias. Então nós temos que tirar isso. Não é do trabalhador. E o empresário não vai investir num país corrupto como estava, não. Concordo com você. Toca o barco. Boa noite a todos que fazem o programa 60 Minutos, sou Oswaldo aqui dos bancários. Fabão, eu concordo contigo, viu? Realmente, para mexer com os mais pobres é muito mais fácil mesmo. Agora o rico, eu pensei que Jair Bolsonaro, quando ganhasse a campanha, que falasse na reforma da Previdência, ele ia atacar, aliás, ele ia cobrar aqueles grandes devedores que devem à Previdência Social. Mas pelo que eu estou vendo aí, o seu Paulo Guedes vai mexer justamente com aqueles que
mais necessitam, os mais pobres. Então, por isso eu já digo, já é melhor se acostumando, né? É melhor já ir se acostumando. Né? Toca o barco aí. Boa noite, Rui, Fábio, Paulo Neto e Tigrão nos botões, Pedro Limeira falando. Rui, estão querendo criminalizar os movimentos sociais, estão querendo criminalizar os professores. Eu acho, Rui, que nós estamos entrando novamente na idade das trevas. Daqui a pouco vamos começar a queimar livros, né, e fazer coisas do gênero. Né? Não sei se você lembra, teve uma grande movimentação de caminhoneiros aí que foi liderada literalmente por patrões e todo mundo bateu palma. Apoio aos caminhoneiros. O que foi que resolveu? Boa noite e um abraço. Boa noite, obrigado a você. Resolveu nada mesmo, né? Não, resolveu. Não. A gente, durante aquele período, a gente começou a pagar mais por hortifruti granjeiro, por leite, pelos produtos que não estavam chegando, né? Pelo pão, por conta do trigo. E agora o combustível está indo no mesmo preço. Mas os caminhoneiros não ganharam nada não, naquela greve ganharam, né? Não, o governo entrou com um subsídio aí de 45 centavos, se eu não me engano, no preço do diesel. Não, e eles também ganharam o preço do frete, eles conseguiram. Sim, deu uma diminuída na tabela de frete, é verdade. É, Mas exato. a população, nada. Só Pedro, prejuízo. eu defendo o equilíbrio, nem tanto à terra, nem ao mar. Pois é, Rui, atenção, meu amigo, minha amiga, que é servidor aposentado do Serviço Público Federal, Estadual, Municipal e Militar. E mesmo que ingressou no serviço público antes de 88 e já sacou o PASEP há menos de 5 anos. Você sabia que possui direito a receber mais do que lhe foi pago? É isso mesmo que a Força Sindical explica para você. Você pode ter direito a uma excelente restituição. Portanto, ligue agora para a Força Sindical da Paraíba no 986295759. Eu disse 986295759. 60 minutos com Rui Dantas. Participação Fábio Bernardo. Paulo Neto. Vamos falar de política? Minuto da Política. Pede pauta, Paulo Neto. Diferentemente do que você acreditava na última semana, eu acho que todos nós, né, que acreditávamos que João Azevedo voltaria de viagem e iria ao encontro do presidente Jair Bolsonaro, isso não vai acontecer, né, Fábio? É verdade. João Azevedo, o encontro vai acontecer amanhã de alguns governadores eleitos dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, além do Distrito Federal, com o presidente eleito Jair Bolsonaro. E por que ele não vai, Fábio? João tem compromissos e também não foi convidado, porque não foi convidado? o encontro não é organizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Partiu de uma ideia do governador João Dória, que tomou a iniciativa de convidar alguns governadores eleitos e chamar o presidente Jair Bolsonaro. Está confirmado, Bolsonaro? Porque de antemão a confirmação era de Paulo Guedes. Quer dizer, nem Bolsonaro está confirmado no encontro que provavelmente teria sido chamado por ele. Ele foi convidado também, né? O João Dória que quis ser. Então nesse caso aí, João Dória tá puxando a sardinha para os próprios pés. Não é uma reunião institucional. Não, e aí, obviamente, que João Azevedo não. Eu, governador, não iria comparecer. Até porque parece que para a semana tem uma reunião dos governadores do Nordeste. Aí deve ser outra história. Aí eles vão. Eles devem ter uma pauta única para uma conversa com o Bolsonaro. Aí tudo bem. É verdade. 6h58. E outra, independentemente de qualquer coisa, ele não foi convidado e tem agenda já, né? Já tinha agenda definida, então tá tudo certo. Toca o barco. Rapaz, Cabedelo, deu águia a eleição em Cabedelo, hein? Pelo menos por enquanto, o TRE informou que vai cumprir a decisão do TSE sobre a suspensão das eleições suplementares de Cabedelo, que estava marcada para o próximo dia 9 de dezembro, para escolher o chamado prefeito tampão. O prefeito interino, Vitor Hugo, do PRB, afirmou que a sua assessoria jurídica vai tentar reverter a decisão no órgão superior eleitoral. E agora não tem prazo? Não, por enquanto não. Mais não. Por enquanto não. Só lembrando que tudo isso ocorreu por causa de uma ação movida pelo Partido dos Trabalhadores. PT. Que mais? O Ministério Público da Paraíba, Rui, sugeriu a interdição do prefeito de São João do Cariri, Cosme Gonçalves de Faria. O pedido tem por base a informação de um morador da cidade de que o gestor estava apresentando sinais de esquecimento. Famoso Alzheimer.